Médica Luísa. Olá, meu nome é Luísa. Eu tenho 75 anos e moro em Porto Alegre, uma cidade linda no sul do Brasil. Quero contar um pouco sobre minha vida e como, mesmo aposentada, encontrei um novo propósito. Minha vida antes da aposentadoria. Eu fui médica por 45 anos. Trabalhei como gastroenterologista e endocrinologista. Para explicar de forma simples, um gastroenterologista é um médico que cuida do sistema digestivo, como o estômago e o intestino. Já um endocrinologista cuida dos hormônios e doenças como diabetes. Foi uma profissão que exigiu muito estudo e dedicação, mas eu amava o que fazia. Há 5 anos decidi me aposentar. Muitos dos meus colegas ainda continuam trabalhando mesmo com 70 ou 80 anos. Mas eu senti que era hora de dar espaço para os médicos mais jovens. Além disso, queria passar mais tempo com a minha família e aproveitar minha vida de forma mais tranquila. Eu sempre cuidei bem da minha saúde. Desde jovem, sigo uma alimentação saudável. Não como carne há 55 anos, mas como peixe de vez em quando. Minha dieta tem muitas saladas, frutas e legumes. Quase não como açúcar e prefiro água ou chá ao invés de refrigerantes. Também faço exercícios todos os dias. Gosto de caminhar nos parques perto de casa e faço uma ginástica leve. Isso me ajuda a ter energia e a me sentir bem. Acredito que por cuidar da minha saúde durante toda a vida, hoje me sinto forte e disposta. Quando me aposentei, eu fiquei muito feliz no começo. Passava mais tempo com meu marido, que é uruguaio, e com meus filhos e netos. Meu marido e eu gostamos de caminhar juntos e conversar sobre nossas lembranças. Ele me ensina coisas sobre o Uruguai e eu adoro praticar espanhol com ele. Mas com o tempo, comecei a sentir falta de trabalhar. A medicina foi minha paixão por tantos anos. Às vezes penso em voltar, mas sei que não conseguiria trabalhar no mesmo ritmo de antes. Então comecei a dar conselhos sobre saúde para meus amigos e minha família. O problema é que eu dava tantos conselhos que eles começaram a se cansar. Um dia minha filha teve uma ideia, criar um canal no YouTube. Ela disse: Mãe, você pode ajudar muitas pessoas compartilhando seus conhecimentos pela internet. no começo eu achei que era uma piada. Pensei que YouTube era só para jovens. Minha filha me mostrou o canal de um médico americano de 85 anos que tem milhões de seguidores. Ele falava de saúde de forma simples e ajudava muitas pessoas. Fiquei impressionada e decidi tentar. Meu filho, que é fotógrafo, ajudou a organizar tudo. Montamos uma sala em casa com luz, uma câmera e um fundo bonito com plantas e livros. No início eu estava muito tímida, não sabia como falar para a câmera e cometia muitos erros. Mas com o tempo fui melhorando e ficando mais confiante. No meu canal faço vídeos em formato de podcast. Falo sobre saúde, alimentação saudável, exercícios e prevenção de doenças. Também convido meus antigos colegas médicos para discutir temas importantes. Por exemplo, falamos sobre os perigos do açúcar, o excesso de sal na comida e os problemas causados pela falta de exercícios físicos. Acredito que no Brasil muitas pessoas se alimentam mal
É comum ver pratos com muita gordura, açúcar, sal e molhos. Isso é perigoso e pode causar doenças graves como obesidade e diabetes. Meu objetivo é ajudar as pessoas a mudar seus hábitos e viver de forma mais saudável. Depois de alguns meses, tive uma nova ideia. Como sei falar espanhol, por que não criar vídeos nesse idioma também? Eu sempre gostei do espanhol porque meu marido é do Uruguai. Porto Alegre é uma cidade muito perto do Uruguai e muitos moradores daqui conhecem um pouco de espanhol. Desde jovem eu praticava espanhol com meu marido. Assistia a programas de TV em espanhol e lia livros nesse idioma. Decidi gravar podcasts em espanhol para alcançar mais pessoas na América Latina. Essa foi uma decisão incrível, porque meu canal cresceu muito mais. Agora tenho seguidores não só no Brasil, mas também na Argentina, no Uruguai, no Chile e até na Espanha. Hoje, meu canal no YouTube é uma das coisas que me dá mais alegria. Recebo muitas mensagens de pessoas dizendo que mudaram seus hábitos graças aos meus conselhos. Isso me inspira e me dá energia para continuar. Também gosto de aprender coisas novas sobre tecnologia. Meus filhos me ajudam a editar os vídeos e a usar as redes sociais. Recentemente aprendi sobre o ChatGPT. No começo pensei que era algo complicado e que só um programador ou hacker poderia cuidar disso. Mas descobriu-se que era como enviar uma mensagem para um amigo no Telegram. Somente do outro lado está o gênio. Às vezes é difícil entender tudo, mas estou aprendendo devagar. Além disso, o canal me aproxima da minha família. Trabalhamos juntos e isso fortalece nosso vínculo. Meu marido também me ajuda a revisar os conteúdos em espanhol e dá ideias para novos temas. Olho para minha vida e me sinto muito grata. Trabalhei durante muitos anos em uma profissão que amava, criei uma família maravilhosa e agora, mesmo aposentada, continuo ajudando as pessoas de uma forma diferente. Se você é jovem e está lendo minha história, quero dizer uma coisa. Cuide da sua saúde desde cedo. Coma bem, faça exercícios e evite hábitos ruins. A saúde é o nosso bem mais precioso e é muito mais fácil mantê-la do que recuperá-la depois de perdê-la. Essa é a minha história. Espero que ela inspire você a cuidar melhor de si mesmo e a encontrar alegria em todas as fases da vida. Obrigada por ouvir. Até mais.